Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o faturamento da indústria cresceu cerca de 6,5% nos 6 primeiros meses deste ano. Vamos repercutir então esse crescimento, os estudos, projetar a segunda metade do ano. Eu converso agora com a Larissa Nocco, especialista em políticas e indústria da CNI. Tudo bem, Larissa? Muito bem-vinda aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde. Eu quero saber, antes de mais nada, um pouco mais sobre esse crescimento no primeiro semestre, um faturamento que cresce 6,5%. Qual que é a explicação? No que vocês estão nesse momento se baseando para mostrar, então, esse feito? Olha, na realidade, eu acho que a principal mensagem da pesquisa é, na realidade, a confirmação de uma perda de dinamismo que tem acontecido nessa primeira metade de 2025. O que acontece? Então, o mês de junho mostrou uma queda do faturamento real e também do número de horas trabalhadas na produção. E isso não se restringiu ao mês, né, essa passagem de maio para junho, mas aconteceu também na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre do ano. Essa perda de dinamismo da indústria de transformação, ela não acontece de forma isolada, ela também é acompanhada pelos números da produção industrial, que foram divulgados recentemente pelo IBGE, que quando a gente olha para a indústria de transformação, registraram queda, tanto em abril e maio, e agora em junho mostraram ali um avanço bem modesto, que ficam dentro da nossa interpretação de estabilidade. Então, apesar disso, os resultados positivos, quando a gente compara o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2024, ainda são positivos, mostrando que essa perda de dinamismo, na realidade, ela vem de um movimento mais recente, e os ganhos registrados aí no ano passado, eles permanecem garantindo esse saldo positivo, mas o resultado da ponta é de desaceleração realmente. Refletindo muito esse cenário que a gente está acompanhando de desaceleração da economia brasileira como um todo, né? Eu queria entender um pouco mais como é que as tarifas podem impactar. A gente sabe dessa preocupação constante da indústria, sabemos que a indústria está acompanhando de perto nas negociações. Tivemos aí mais de 700 isenções, um avanço importante, isenções de 40%, porque 10% ainda estão valendo, mas queria entender como é que vocês estão acompanhando e o quanto que isso pode impactar, inclusive as novas pesquisas, futuras pesquisas, olhando aí para os próximos semestres. Perfeito. Acho que, em primeiro lugar, é importante destacar a relevância dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acaba sendo o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações da indústria de transformação. Nesse sentido, assim, ao mesmo tempo é importante ter bastante cautela ao ligar os resultados dessa pesquisa ao tarifaço, né? Ao aumento das tarifas de importação. Isso porque os resultados da pesquisa eles ainda são referentes a junho e o início, né, da validade das tarifas é para ser iniciado agora em agosto. Então, a gente espera que esses impactos mais amplos aconteçam quando a gente tiver resultados para as pesquisas de agosto. No entanto, é claro que a gente não pode descartar o impacto do tarifaço quando a gente olha para o componente expectacional. Ou seja, as expectativas já vêm sendo afetadas, né? Isso pode afetar a decisão de produção dos empresários, uma vez que, diante de um aumento da incerteza do ambiente internacional de negócios, os empresários podem, sim, optar por contratar menos ou aguardar para ver o que vai acontecer antes de realizar a compra de máquinas e equipamentos. Então, daqui para frente, esse próximo semestre, a gente espera que a indústria de transformação tenha contribuições mais modestas, mas a gente não pode dizer que isso se restringe ou que, enfim, se deva somente ao tarifaço, especialmente porque a gente tem vários outros desafios para a indústria de transformação que são de mais longa data, embora não estejam aparecendo tanto nos noticiários recentemente, que são o ambiente de elevada carga tributária, as taxas de juros altas, com aumentos, inclusive recentes, né? A demanda interna insuficiente, que também tem sido sinalizada pelos empresários industriais, e a falta, o alto custo do trabalhador qualificado, que isso vem marcando bastante o mercado de trabalho, que se encontra bastante aquecido. Perfeito. E como é que vocês estão enxergando o cenário para o fim do ano, já começo do ano que vem? A gente tem, de modo geral,
na economia contratado num cenário de desaceleração que está acontecendo aos poucos. Para o ano que vem, a gente está acompanhando, inclusive, uma possibilidade de talvez a gente acompanhar uma redução da taxa de juros que está altíssima hoje em 15%. Isso somado com variações cambiais, que a gente está acompanhando uma oscilação cambial muito forte ao longo de todo o ano, que também pode acabar respingando, de certa forma, por aí. Como é que vocês estão vendo esse cenário de certa instabilidade como um todo, mas ainda que tenha essa expectativa para o ano que vem, especificamente, de uma melhora? Olha, a partir dos dados que a gente vem observando até agora, a gente espera uma contribuição bastante modesta da indústria de transformação até o final do ano. A gente espera um comportamento um pouco mais forte da indústria extrativa, né? Tendo em vista o avanço da produção de petróleo, que aconteceu aí no primeiro semestre, dando um pouco maior de protagonismo à indústria extrativa em relação à indústria de transformação. A gente espera um desempenho ainda forte do setor de serviços, sustentado bastante pelo mercado de trabalho aquecido, com pressão sobre rendimentos, né? Então, que inclusive é um dos resultados da pesquisa, assim, embora o emprego na indústria de transformação tenha apresentado estabilidade na pesquisa de indicadores industriais, o que a gente tem visto aí, né, até foi divulgado pelo IBGE recentemente, é que a taxa de desemprego tem batido as suas mínimas históricas, e isso também tem sido acompanhado por um aumento do rendimento médio da população, da massa salarial. Então, existe ainda um espaço para a população ter poder de compra, né? Isso deve garantir alguma sustentação para o setor de serviços. Mas, em linhas gerais, o que a gente espera é realmente um comportamento de desaceleração, de perda de dinamismo da economia como um todo, com o ano encerrando aí num crescimento mais fraco do que no ano de 2024. Perfeito. E olhando para o levantamento também, a gente percebe que tem alguns pontos importantes para a gente começar a destacar juntas aqui. Por exemplo, horas trabalhadas. A gente percebe que existiu uma queda. Eu queria entender o que pode explicar esse cenário de queda das horas trabalhadas. A gente está vendo uma queda no número total de horas trabalhadas nesse setor, o que mostra realmente esse cenário que o ritmo da indústria brasileira está diminuindo, assim como a economia está desacelerando. Exatamente. Então, a queda desses indicadores mais intimamente relacionados à atividade da indústria de transformação vem confirmando essa nossa leitura de desaceleração. Então, que foi justamente essa queda do faturamento, seja na passagem de maio para junho, seja na passagem do primeiro para o segundo trimestre, a queda também do número de horas trabalhadas na produção, e isso acompanhado pela queda e esse comportamento a gente chama de andar de lado, né, da produção física industrial também, medida aí pelo IBGE. Então, essa soma de fatores mostram e confirmam essa perda de dinamismo que tem sido a nossa leitura recente. Perfeito. E, ao mesmo tempo, essa mesma leitura que vocês trouxeram mostram também um cenário em que os salários acabaram subindo. Qual seria a explicação para essa discrepância? Exatamente. Então, o que a gente tem visto com relação ao mercado de trabalho? O contexto geral do mercado de trabalho é que ele tem se apresentado muito aquecido, né? Então, como eu falei, a taxa de desemprego, segundo o IBGE, atingiu a mínima histórica de 5,8% no segundo trimestre de 2025. E o que tem acontecido é um crescimento da ocupação, da população ocupada, já sobre uma taxa de desemprego que tem batido as mínimas históricas. Isso tem resultado em um aumento da pressão sobre salários. Então, isso também é um dos resultados da pesquisa de indicadores industriais, que, embora o emprego na indústria de transformação tenha permanecido estável, a massa salarial real e o rendimento médio dos trabalhadores na indústria de transformação registrou esse crescimento, tanto na ponta, né, tanto ali na passagem de maio para junho, quanto do primeiro para o segundo trimestre de 2025. E é interessante como aparecem esses desafios e essas novidades aí desde o começo do ano. Ainda que existam oscilações e esses desafios, parece que nada está preparando a gente para um cenário que a gente está vendo que pode vir a acontecer agora nesse segundo semestre com essas oscilações, para além de cambiais, a questão, por exemplo, desse cenário de exportações, que deu um baita susto e que ainda assim talvez possa ter esse impacto, né? Você falava que especificamente o impacto maior deve ser no mês de agosto. A gente pode projetar, para além de agosto, também um cenário de impacto? Como é que vocês estão enxergando isso? Até de questão de preparação? Olha, eu acho que é importante destacar que esse cenário de desaceleração, de perda de ritmo da indústria de transformação, ele não decorre ainda, ou não exclusivamente, do tarifaço, dessas medidas anunciadas. Então, Sim.
de certa forma, ele já vinha sendo encomendado, já estava dentro das nossas expectativas desde ali do final da segunda metade de 2024. Isso porque a gente vem acompanhando, né, esses outros problemas, então, especialmente relacionados à taxa de juros elevadas, que a gente sabe que não afetam imediatamente a decisão de produção ou a dinâmica econômica como um todo, mas eles afetam a expectativa dos empresários. E isso, por consequência, né, essa expectativa afeta a decisão de produção, afeta a decisão de contratação, afeta a decisão de aquisição de máquinas e equipamentos e, por consequência, afeta o comportamento da produção industrial. Perfeito, é muito importante que no fim das contas a produção industrial está sentindo um pouco mais esses impactos. Tem algum setor específico dentro da produção industrial que pode talvez ser beneficiado diante desse cenário de incertezas ou vai ser difícil? Olha, a gente ainda aguarda os resultados das pesquisas e as definições, né? O cenário tem sido bastante volátil nos últimos tempos, então a gente aguarda as novas informações para observar de forma mais assertiva esses impactos. É quase que uma avaliação mês a mês, né? Agora com essas novidades. Muito bem, Larissa Noco, Exatamente. especialista em políticas e indústria da CNI. Obrigada pela conversa aqui com a gente e volte sempre, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.